Meus amigos, neste vídeo iremos comentar a respeito do último desejo da rainha Elizabeth, algo que ela externou há alguns meses, não sabendo que o seu óbito estava tão próximo. E ela falou algo assim muito importante. Eu vou mostrar aqui para vocês na íntegra, ela falando. E isso vai se conectar diretamente com a vinda de Jesus. Eu digo para vocês aqui sem medo de errar. Realmente, Jesus está voltando. E há uma grande probabilidade do anticristo já estar entre nós aqui na Terra. E é o que vamos abordar ao longo deste vídeo. Bem, e conforme vocês sabem, ontem, dia 8 de setembro, foi a óbito um símbolo da imortalidade. Improvável que você já tenha visto algum meme, até em tom de humor, falando a respeito da imortalidade da rainha, enquanto vários estão indo a óbito, e dia após dia ela estava ali firme, inabalável. Se você fizer uma reflexão, quantas pessoas você já não viu ir a óbito? Pessoas famosas, pessoas não famosas, celebridades, não celebridades, pessoas próximas a você, pessoas distantes de você. E muitas vezes até de forma assim súbita, inesperada. Mas a rainha não. A rainha estava ali, viva, estava ali inabalável. Mas neste mundo, até os imortais, uma hora ou outra, morrem. E chegou o dia da rainha, aos 96 anos de idade. E uma coisa que me chama muito a atenção não é só a durabilidade de vida dela, que já é incomum nos nossos dias, 96 anos, mas o tempo em que ela reinou. Ela começou a reinar aos 25 anos de idade no Reino Unido e reinou por 70 anos. Você tem ideia do que é reinar, estar acima de um trono durante 70 anos? Isso é uma coisa assim, um marco na história da humanidade. Se você for olhar reis que ultrapassaram isso, eu só tenho em mente aqui um, que foi o rei Luís XIV, que também era conhecido como o Rei Sol, que reinou sobre a França cerca de 72 anos. O único, eu não me recordo de mais ninguém. Se você sabe, deixa aí escrito nos comentários, até pra gente comentar. E na Bíblia Sagrada, Davi, por exemplo, reinou 40 anos, Salomão teve o mesmo período de reinado. O rei na Bíblia, que eu me recorde agora, se você sabe de outro, deixa aí nos comentários, mas que eu me recorde, que reinou por mais tempo, foi o rei Manassés, que reinou 55 anos e começou a reinar aos 12 anos de idade, muito precocemente, e reinou 55 anos. Mas a rainha Elizabeth reinou por 70 anos. E assim, ela se tornou um símbolo da estabilidade política da Inglaterra, do Reino Unido, no mundo. Uma pessoa querida, uma pessoa muito influente, tanto é que grandes autoridades, líderes das potências mundiais, prestaram as condolências para a família real, como por exemplo o Vladimir Putin, que está nesse conflito com a Ucrânia, e outros. O presidente Bolsonaro também decretou 3 dias de luto aqui no Brasil, prestando suas condolências para a família real. E o próprio presidente, ele externou assim o apreço dele, a admiração pela figura da rainha Elizabeth. Ele deixou isso muito claro, a relevância dela não só para o Reino Unido, mas para o mundo. Nós já decretamos 3 dias de luta oficial. A Rainha Elizabeth é uma pessoa fantástica, sempre transmitindo alegria, seriedade e patriotismo. Uma família que teve seus problemas, como toda família tem, e ela sempre foi uma âncora nessas questões. O protocolo ainda não sabemos de quando serão aí os atos, né, da sua despedida, e de acordo com o protocolo a gente decide o que fazer. Eu particularmente, estamos em campanha, andando pelo Brasil, vamos analisar se é o caso ir ou não. Seriam 2 dias da nossa agenda. Mas caso não seja possível, nós vamos mandar uma comitiva nossa para lá. No momento, a gente pede a Deus que a acolha, conforte seus familiares, e bem como nossas condolências a todo o povo não só da Inglaterra, né, como do Reino Unido todo. E qual foi o grande desejo da rainha, sua grande aspiração que ela declarou recentemente, que eu vou mostrar aqui para vocês na íntegra. Antes eu quero só fazer aqui um prólogo para você entender o que eu vou falar na sequência, posteriormente ao mostrar o vídeo. Geralmente quando eu falo assim que Jesus está voltando, eu fiz até um vídeo recentemente que era esse o título do vídeo, e no vídeo eu comentei a respeito de um caso de incesto, onde 2 irmãos que cresceram juntos estavam assumindo abertamente um relacionamento.
E algumas pessoas questionaram assim no vídeo, mas como é que isso é um sinal da vinda de Jesus se essas coisas sempre acontecem? E, gente, os sinais que Jesus deu da sua vinda são coisas que acontecem desde o início do mundo. Quando Jesus fala de pestes, de guerras, de catástrofes climáticas, isso são coisas que sempre acontecem. Mas por que Jesus está usando essas coisas como sinais da sua vinda? Porque a proporção em que elas vão acontecer nos últimos dias é anormal. É essa proporção que é um sinal da vinda de Jesus. Olha só os rumores de conflitos, estou até vendo algumas palavras aqui para não afetar o alcance do vídeo, mas olha os rumores de conflitos bélicos que estão acontecendo. Olha as doenças, olha as pestes, olha uma pandemia mundial de uma forma assim singular na história da humanidade. Olha as coisas que estão acontecendo, gente. E uma coisa que vai ser o cenário perfeito para a ascensão do anticristo e naturalmente também para a vinda de Jesus é a união das nações, é o mundo se unindo em um bem comum. E a pandemia, ela forçou as nações a se unir apesar das tensões bélicas, dos conflitos. Mas a pandemia tem forçado as nações a se unir em um bem comum. E esses conflitos que está tendo, como entre a Rússia e a Ucrânia, eles também são responsáveis por gerar uma necessidade de um mediador, de um pacificador, de alguém que possa trazer a paz para as nações. E é a partir disso que o mundo ele vai se integrar e se unir. E vai acontecer, sim, a ascensão de um governo mundial. Mas são esses pequenos pontos que estão unindo as nações em torno de um interesse em comum. Dá uma olhadinha aqui na fala da rainha e na sequência eu quero comentar algo muito importante sobre isso. Se você não é inscrito nesse canal, eu quero te convidar a se inscrever, a integrar a nossa família, porque aqui nós mostramos a verdade que você precisa saber. Então se inscreve aqui, dá um like, dá uma força para nos ajudar. O teu like é muito importante, um clique e uma grande ajuda para nós. Tá certo, meus amigos? Vamos ver o vídeo. A Rainha Elizabeth II pediu nesta segunda-feira aos dirigentes mundiais reunidos na COP26 em Glasgow para formarem uma frente comum para enfrentar as mudanças climáticas. A mensagem foi divulgada por meio de um vídeo. None of us underestimates the challenges ahead. Nenhum de nós subestima os desafios que temos pela frente, mas a história mostra que quando as nações se unem em uma causa comum, sempre há espaço para a esperança. Trabalhando lado a lado, temos a capacidade de resolver os problemas mais intransponíveis e triunfar sobre as maiores adversidades. And to triumph over the greatest of adversities. A rainha espera que a Conferência do Clima seja uma ocasião em que se terá a oportunidade de se debruçar sobre a política do momento e dar provas de um verdadeiro sentido político. A soberana, que recentemente passou uma noite no hospital para fazer exames preliminares, segundo o Palácio de Buckingham, teve que cancelar sua presença na COP26 e qualquer outra participação presencial em eventos oficiais por pelo menos 2 semanas. Bem, pessoal, tá aí a fala da rainha e até me lembrou de uma fala de uma professora de antropologia que eu tive no primeiro período da faculdade de psicologia. Ela é doutora em antropologia. E ela falou uma coisa que eu nunca me esqueci, e ela não é cristã, evangélica, nada. Ela mesma não sabia do que ela estava falando. E isso me chama a atenção porque eu percebo que existe uma expectação no ar. Que tem pessoas que não conhecem a palavra de Deus, que elas não conseguem discernir, mas elas sentem que alguma coisa muito importante está para acontecer no seio da humanidade. Essa professora falou assim, olha, eu sinto que uma coisa que vai revolucionar a história do mundo está por acontecer. E esse processo, ele tende a ser devagar a princípio e depois ele fica muito acelerado e muito rápido. E isso vai mudar a história do mundo. Eu não digo que isso é uma coisa boa, não. E eu não sei exatamente o que é, mas vai acontecer. Eu nunca me esqueci dessa fala. E quando eu vejo a rainha falando das nações se unirem em torno de um mesmo objetivo, é isso que precisa acontecer. É isso que o mundo quer que aconteça. Vocês estão vendo o Putin, o Vladimir Putin, né, o presidente da Rússia,
com essa tensão com a Ucrânia, era necessário agora que houvesse alguém que desse uma voz de ordem. Não para, não, isso tem que parar. Era preciso que houvesse uma liderança até para controlar ou contornar esses conflitos que estão acontecendo entre as nações. E eles estão sentindo a necessidade disso. E é dessa necessidade que vai emergir o anticristo para instaurar aqui o seu governo, gente. Jesus está voltando. Por isso que as nações estão com essa tendência a se unir. Porque é a partir disso que vai se iniciar um governo inédito na história da humanidade. E eu não quero estar aqui presente para testemunhar isso, e eu acredito que você também não. E eu espero que nós venhamos estar muito longe quando isso acontecer. Bem, meus amigos, é isso o vídeo de hoje. Deixa a tua opinião, o que você achou a respeito desse vídeo. Deixa aí registrado nos comentários. Se você não é inscrito no canal, vem para nossa família, se inscreve aqui, dá um like para nos ajudar. E desde já, obrigado o carinho e a audiência de cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo vídeo.